Na última quarta-feira, o Bradesco e o Santander publicaram seus números. Amanhã, como eu acabei de dizer, o Itaú Unibanco e BB Seguridade também divulgam seus resultados. Para a gente analisar esses balanços já publicados e também os que estão por vir, a gente conversa agora com o Evandro Medeiros, que é analista da Suno Research, porque eu tenho o prazer de dividir tela e receber aqui no CNN Money. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Evandro. Olá, Victor. O prazer é meu estar aqui com você e com a audiência. O prazer é nosso. Evandro, a gente acompanhou o resultado da publicação dos resultados do Santander. Santander, só para não falar besteira, teve lucro líquido de 3,6 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 9,8% sobre o mesmo período do ano passado, mas abaixo da expectativa do mercado. Por sua vez, o Bradesco reportou um lucro líquido recorrente de 6,1 bilhões de reais no segundo TRI, alta de 28,6% em relação ao mesmo período do ano passado, e a média de analistas do Refinitiv, o consenso Refinitiv, apontava um lucro de 5,95 bilhões, então ficou um pouquinho acima. O que explica esses resultados tão discrepantes em meio ao mesmo cenário macro? Eu queria entender quais foram as especificidades desses dois resultados já publicados pelo setor financeiro aqui entre os principais bancos. Perfeito, Victor. Nós tivemos no Santander uma boa margem com os clientes, ou seja, a carteira de crédito de pessoa física, enfim, ela performou muito bem, mas a margem com o mercado ela foi negativa e impactou um pouco essa margem financeira líquida. Nós tivemos também uma maior despesa de provisionamento, mesmo com a inadimplência do Santander caindo um pouco, ele provisionou um pouco mais de recursos no seu balanço, frente a uma escalada na inadimplência do setor financeiro como um todo, ainda que a inadimplência do Santander tenha retraído cerca de 0,2 pontos percentuais. No caso do Bradesco, nós tivemos já realmente um banco que vem se recuperando. Desde que Marcelo Noronha assumiu a gestão do banco, ele implementou diversas melhorias que estão se traduzindo já em melhores números. Eu destaco a melhora na eficiência, o fechamento em algumas agências, um bom crescimento da carteira com garantias. Hoje, mais da metade da carteira ela tem algum tipo de colateral e isso traz muita segurança para um banco. Os bancos eles são naturalmente alavancados. Se você for pegar tanto o patrimônio do Bradesco, do Santander, Banco do Brasil, em relação aos seus ativos, a gente está falando aí de uma alavancagem de 13, 12 vezes. E o crédito, por isso, ele é naturalmente alavancado e qualquer elevação na inadimplência pode impactar em grande parte dos resultados. No caso do Bradesco, também contribuiu o crescimento da receita de serviços. Nós tivemos um bom resultado com rendas de cartão, que compreende aquelas tarifas que você paga. O lojista ele vê, você não vê como usuário do cartão de crédito ou débito, mas tem a interchange fee, que nós chamamos, que ela é dividida entre a rede adquirente, a bandeira e o banco emissor, que é o Bradesco. Então, o volume transacionado grande de cartões de crédito gerou uma receita bem interessante para ela em rendas de cartão e também somado às anuidades, aquelas taxas que ela cobra. A BB, a seguradora do grupo, também segue muito rentável, com o ROI puxando para cima a média do grupo, um ROI aí de 21,4%, frente a 14,6% no consolidado. Então, se nós temos uma rentabilidade muito mais elevada na seguradora que no consolidado, vale ressaltar, então, que o banco ele entrega uma rentabilidade muito inferior a esse consolidado, mas isso tem melhorado muito com uma questão de eficiência. Então, eu vejo os dois resultados como bons. O Santander também divulgou um resultado que ele foi aquém do que o mercado esperava, mas eu entendo que o resultado normalizado do Santander é um pouco mais elevado do que nós vimos. É um banco muito bem tocado, que inclusive negocia com um prêmio muito pequeno frente ao Bradesco, sendo que ele tem um histórico mais consistente de entrega de resultados. Evandro, você citou a BB Seguridade, queria tratar sobre o Banco do Brasil, porque a gente acompanhou as ações despencarem na sexta-feira, caindo mais de 7% no intervalo muito curto ali, a partir de uma série de publicações, é verdade, tanto análise de instituições financeiras, quanto também projeções e dados, publicados pelo Banco Central a respeito dos resultados das instituições em maio. Eu queria entender o que esses dados preliminares de maio, eles podem apontar sobre o resultado do Banco do Brasil, que ainda não foram divulgados, e tentar entender exatamente qual é a situação atual da saúde financeira da instituição, de um banco estatal. Bom, como você colocou, o Banco Central ele divulga os dados mensalmente das instituições financeiras. O resultado ele foi realmente muito fraco em maio, e isso tem a ver com a elevação da inadimplência do agro, que provavelmente vai requerer um nível maior de provisionamento.
o Banco do Brasil ele tem elevado o seu índice de cobertura, que é basicamente o quanto você já tem de provisão constituída em relação à inadimplência dos últimos 90 dias. A inadimplência do segmento agro em pessoa física, ela encerrou nos últimos dados divulgados pelo Banco Central em 7,6%, um patamar muito elevado. E dado o posicionamento relevante do Banco do Brasil, aí uma carteira de agro que tem aí mais ou menos 400 bilhões de reais, né, 50% do financiamento agro, ele passa pelo balcão do Banco do Brasil, ele acaba sentindo mais esse efeito. Então nós tivemos um produtor de soja muito afetado, e isso é uma parte representativa da carteira do Banco do Brasil, isso realmente tem impactado os resultados. O que eu entendo, Victor, é que existe um misticismo a respeito dos resultados do Banco do Brasil. Esse ano, e provavelmente ano que vem, nós vamos ter um resultado que é afetado. Mas quando você compra ações do Banco do Brasil, você está comprando idealmente para o longo prazo e você deve entender qual é o resultado normalizado desse banco. Tem ali uma área de seguridade, né, a BB Seguridade, que vai divulgar os resultados em breve, que lucra mais ou menos 8 bilhões ao ano e cujo 66,7% pertencem ao Banco do Brasil, que gera um resultado muito interessante para o banco. Tem também a BB Gestora, que lucra cerca de 2 bilhões. E o que está comprometido esse ano é justamente o resultado do banco, da operação de crédito. E isso realmente deve puxar o ROI para baixo. É possível que o Banco do Brasil ele reduza o payout, ou seja, o nível de distribuição do lucro na forma de dividendos, juros sobre capital próprio, ele vai reduzir um pouco para ele compor um pouco mais de capital. Tanto o Banco do Brasil quanto o Bradesco, especialmente o Banco do Brasil, dado essa maior necessidade de provisões que eu mencionei, operam com um nível de capital um pouco mais apertado. Se nós compararmos com o Itaú, por exemplo, ele no primeiro trimestre divulgou um índice de capital principal de 12,6% e o Banco do Brasil operando ali em 11% junto com o Bradesco, né? E como o Bradesco tem gerado bons resultados, isso não é nenhuma preocupação, mas o Banco do Brasil ele pode realmente reduzir um pouco os dividendos no curto prazo. Pois é, né, Evandro? Eu queria tratar um pouquinho mais desse aspecto macro que explica esses resultados dos bancos, porque a gente tem, né, hoje, patamar de juros bastante restritivos, a 15%. A gente tem, por outro lado, uma expansão do mercado de crédito que foi proposta pelo governo federal. A gente tem, você disse, né, dessa restrição, principalmente do ponto de vista do agronegócio, que impactou os resultados do Banco do Brasil, né, do BB Seguridade. Eu queria entender exatamente o que tanto o cenário de juros elevados quanto esse mercado de crédito, pelo menos aquecido, né, uma oferta maior de crédito no mercado. O que esses elementos, como eles impactam exatamente os resultados das instituições financeiras? Como você citou, nós passamos por um momento muito singular em que a política fiscal é expansionista e a política monetária é contracionista. O que isso significa? Como você mencionou, o governo tem estimulado a oferta de crédito, ao mesmo tempo que o Banco Central ele precisa elevar a taxa de juros para conter a inflação. Isso causa um efeito positivo, por exemplo, nos juros obtidos da carteira de crédito, mas você tem que considerar outros dois fatores dos bancos, que são o custo de crédito, que em grande parte é CDI, né, indexado ao CDI, e a inadimplência, que fica pressionada com juros maiores. Então, pequenas e médias empresas que têm um custo de captação mais elevado, elas acabam sofrendo e isso se traduz em inadimplência para os bancos. Então, isso impacta a margem financeira líquida dos bancos, né, que compreende o custo os juros menos o custo de captação, menos o quanto você precisa provisionar para essa carteira. Então, essa elevação dos juros ela impacta nessa inadimplência dos bancos. Isso vai requerer um nível de provisionamento maior. É claro que as carteiras elas têm crescido, né? O Bradesco, especialmente, tem expandido bem a sua carteira, mas de forma muito conservadora, operando em segmentos que têm um spread um pouco mais baixo, mas mais colateralizado. Então, o resultado, o impacto disso é misto em cada banco. O Itaú tem uma exposição mais à alta renda, então ele provavelmente vai sofrer menos, ele opera com uma inadimplência muito menor que seus pares, ao passo que o Banco do Brasil ele deve ver uma elevação bem expressiva da inadimplência, muito por conta de agro e talvez PJ. Evandro, pensando também nessa medida provisória do IOF, né, que foi essa novela que a gente acompanhou durante o último mês, antes de Donald Trump tomar as rédeas aqui, ganhar as manchetes, mas a gente acompanha esse imbróglio do IOF, essa judicialização, enfim. Queria entender como a elevação das alíquotas do IOF também podem impactar os resultados das instituições financeiras já nesse primeiro momento e, evidentemente, também pensando em médio a longo prazo. Perfeito. Sem dúvidas, deve haver um impacto por conta da elevação desse custo de conceder o empréstimo. Então, o IOF ele não impacta somente a transação em cartão de crédito internacional, mas também na originação de crédito dos bancos.
né? Isso impacta mais as pequenas e médias empresas, na minha visão, porque as grandes empresas, aí a Minerva que você citou, vários players listados, eles conseguem emitir no mercado de capitais. Então, uma debenture, um CRI, um CRA, ele não incide IOF, ao passo que o crédito ele incide. Então, isso vai tornar o custo de captação mais caro para as empresas. Sem dúvida, é uma medida que restringe o apetite por originação, mas ainda assim, os bancos eles conseguem ser rentáveis, especialmente pela receita de serviços, né, que tem impulsionado esses resultados. Mas sem dúvidas o IOF impacta, ele vai levar o custo de crédito consolidado num ambiente que os juros já estão muito elevados. Evandro, pensando agora especificamente no Itaú, né? Você disse que ele tem ali um perfil de uma renda média um pouquinho mais elevado. E há essa perspectiva, né? A publicação dos resultados amanhã, depois do fechamento de mercado, é isso mesmo. De acordo com o Banco Central, o banco reportou 4,3 bilhões de reais de lucro líquido em maio, ou um lucro líquido extrapolado de 12 bilhões de reais, a 3,6% a mais do que o projetado anteriormente. Eu queria entender exatamente essas projeções acerca também do Itaú. A gente conversou já sobre Bradesco, Santander e agora também o Itaú. Perfeito. O Itaú é o que nós chamamos de best in class, né? O banco que opera com menor nível de alavancagem, quando nós mensuramos por índice de capital principal. Ele tem um capital bastante robusto, ele opera não só com baixa alavancagem, mas também com uma rentabilidade muito alta. E isso são coisas dissonantes, porque quando você leva a alavancagem de um banco, isso tende a impulsionar a rentabilidade caso você não tenha perdas relevantes, que não é o caso do Itaú, que não tem nenhum dos dois, né? Ele opera com uma inadimplência muito inferior aos seus pares, tem um potencial de distribuir dividendos interessantes, mas ele também é precificado num patamar muito mais alto. Hoje ele negocia com quase 2 vezes o seu valor patrimonial, ao passo que o Bradesco negocia aí em linha, o Santander um pouquinho acima e o Banco do Brasil com desconto de 40%. Então, o investidor que busca bancos que pagam dividendos com recorrência, ele deve se atentar também ao preço sobre o valor patrimonial cobrado pelo Itaú, que realmente já reflete essa qualidade maior desse ativo. Certo, conversei aqui com o Evandro Medeiros, que é analista da Suno Research, a quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Muito obrigado, Evandro. Eu que agradeço, Victor. Um bom dia.